Tem noite que a gente não esquece nunca. Por mais que passe o tempo, por mais que a gente rode outros tantos quilômetros, tem noite que fica grudada na memória como breu na carroceria. E o pior é que não são sempre as piores noites, sabe? Às vezes é uma noite que parece comum, mas que carrega algo diferente. Algo que a gente não consegue explicar direito nem quando conta para outros caminhoneiros no posto, com um café na mão e o dia já clareando. Eu vou contar para você uma dessas noites. Uma noite que mudou o jeito que eu olho para a estrada. E olha que eu achava que já tinha visto de tudo. Meu nome não importa muito, mas se quiser me chamar de alguma coisa, pode me chamar de Toninho. Não é meu nome de verdade, mas é como todo mundo me conhece desde que comecei a rodar. E já vai fazer uns 32 anos que eu peguei meu primeiro caminhão para valer. 32 anos, você imagina? Comecei novo, com 19 anos, dirigindo para um tio que tinha uma frota pequena lá em Minas. Transportava de tudo um pouco. Grãos, fertilizante, às vezes uma carga de móveis. Nada muito especial, mas era trabalho honesto e a estrada sempre me chamou. Desde moleque eu ficava olhando os caminhões passarem na estrada de terra, perto da fazenda onde meu pai trabalhava e pensava, um dia eu vou estar ali, comandando uma máquina dessas, conhecendo o Brasil inteiro. E conheci mesmo, rodei praticamente tudo que é estado. Já desci serra com neblina tão fechada que eu mal via 3 metros na frente. Já peguei temporal no Paraná que parecia que o céu tinha rachado. Já fiquei preso em posto da Federal por causa de bloqueio em greve. Já tive pneu estourado no meio do nada, já dormi na boleia mais vezes do que na minha própria cama. Virei praticamente um nômade. Minha mulher, coitada, acostumou a viver sozinha mais tempo do que comigo em casa. Mas ela entende, ela sempre entendeu. A estrada não é só um trabalho para mim, é um jeito de viver. É onde eu me sinto eu mesmo, sabe? Ali, no comando do caminhão, com o zumbido do motor, o cheiro de óleo diesel, a estrada se desenrolando infinita na minha frente. Mas a estrada ensina muito. Ensina humildade, respeito, paciência. Ensina que a gente não controla tudo. E ensina também que tem coisas nesse mundo que não cabem em explicação. Coisas que acontecem e pronto. A gente aceita, guarda na memória e segue em frente. Porque a carga não espera, o prazo não espera, a vida não espera. A história que eu vou contar aconteceu faz uns 7 anos. Eu já estava bem rodado, experiente, nada me assustava fácil. Já tinha visto acidente feio, já tinha socorrido gente, já tinha passado por cada situação que você possa imaginar. Achava que estava pronto para qualquer coisa. Mas aquela noite foi diferente. Era agosto. Pleno inverno. Eu estava vindo de São Paulo, carregado com peças industriais, destino Porto Alegre. Carga pesada, mas bem amarrada, caminhão revisado. Scania 124 que eu dirigia naquela época. Uma máquina boa, confiável. Já tinha rodado mais de 800 mil quilômetros com ela sem dar problema sério. Saí de São Paulo no fim da tarde, planejando rodar a noite toda. Era uma rota que eu conhecia bem. Pegaria a Regis Bittencourt, desceria pelo Paraná, entraria em Santa Catarina e depois Rio Grande do Sul. Umas 18, 20 horas de viagem se tudo corresse bem. A noite estava fria, daquele frio seco de interior que entra pelos vãos da boleia mesmo com os vidros fechados. Eu estava com um casaco velho de lã que minha mulher tinha me dado faz tempo. Cheiro de casa, sabe? Cheiro de quem se importa. Levava comigo também meu terço pendurado no retrovisor. Não sou muito de ir em igreja, mas minha mãe sempre falou para eu andar protegido. E aquele terço estava ali desde o primeiro caminhão que dirigi. Já tinha me acompanhado em todas as viagens. Era meu amuleto, minha proteção. Bobagem, talvez. Mas na estrada, a gente aprende a respeitar essas coisas. Passei por Curitiba, já era quase meia-noite. Parei num posto conhecido para abastecer, tomar um café, comer alguma coisa.
Sentei no balcão com outros 2 caminhoneiros. A gente trocou umas palavras, comentou sobre a estrada, sobre como estava o movimento. Um deles falou que tinham assaltado um caminhão lá perto de Garuva na semana anterior. Carga inteira levada. O motorista ficou bem, graças a Deus, mas perdeu tudo. Essas histórias deixam a gente meio tenso, mas fazem parte. A gente segue com atenção redobrada, só isso. Voltei para o caminhão, liguei o motor, deixei esquentar um pouco. Ajeitei o banco, conferi os espelhos, olhei a carga pelos retrovisores, tudo certo. Peguei a estrada de novo. O rádio estava ligado numa estação que tocava sertanejo antigo. Aquelas músicas de raiz, de viola. Eu gosto, me faz companhia. Às vezes, eu até canto junto, baixinho, só para não deixar o sono chegar. A estrada estava vazia. É assim de madrugada. Você vê um ou outro caminhão, um carro de vez em quando. Mas, no geral, é solidão. Asfalto, faixas amarelas, placas refletindo na luz dos faróis. Escuridão dos 2 lados, mato fechado, montanhas ao longe, céu cheio de estrelas quando não tem nuvem. Eu gosto dessa solidão. Tem gente que tem medo, que não aguenta, mas eu gosto. É um momento de paz, de pensar na vida, de organizar as ideias. Já estava em Santa Catarina quando comecei a sentir que algo estava diferente. Não sei explicar direito. Era uma sensação sutil, como se o ar tivesse mudado. Eu estava passando por um trecho de serra, descida longa, curvas suaves. A estrada estava boa, sem neblina, sem chuva, mas tinha um silêncio esquisito. Percebi que o rádio tinha parado de tocar. Achei estranho. Olhei para o aparelho. Estava ligado, mas só saía um chiado baixo. Mexi no dial, tentando achar outra estação. Nada, só estática. Tudo bem, pensei. Deve ser a região. Tem lugares assim que o sinal não pega direito. Desliguei o rádio. Fiquei só com o som do motor. E foi aí que percebi o silêncio de verdade. Não era só a falta de música, era um silêncio pesado, denso, como se a própria noite tivesse segurado a respiração. Balancei a cabeça. Cansaço, pensei. Preciso de mais café, mas não tinha sono. Eu estava bem acordado, alerta até. Continuei dirigindo. As curvas se sucediam tranquilas. Eu conhecia esse trecho, já tinha passado por ali centenas de vezes. Mas naquela noite parecia diferente. Parecia mais longo, mais escuro. As árvores dos 2 lados pareciam mais fechadas, mais próximas da pista. Então eu vi, ou achei que vi, um vulto, do lado direito da estrada, parado, uma figura escura, humana, imóvel. Pisquei, olhei de novo. Não tinha nada, só escuridão e mato. Bufei, cansei, pensei de novo. Trucão está me pregando peça. A mente cansa também, não é só o corpo. 32 anos de estrada me ensinaram isso. Quando a gente fica muito tempo dirigindo, começa a ver coisas. Sombras que parecem gente, galhos que parecem animais. É normal, parte do jogo. Mas a sensação não passou. Aquele silêncio continuava. E agora tinha outra coisa. Um cheiro, fraco, mas presente. Cheiro de terra molhada, de mato úmido, mas não tinha chovido. A noite estava seca e não tinha janela aberta. Olhei para o painel, tudo normal. Temperatura do motor estável, velocidade constante, combustível tranquilo, tudo certo. Mas eu sentia algo errado, algo fora do lugar, uma tensão no ar, como antes de uma tempestade. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você sabe que algo vai acontecer, mas não sabe o quê? Continuei descendo a serra. As placas indicavam que eu estava próximo de um município pequeno, nome que eu não lembro agora. Dessas cidadezinhas de interior que tem um posto, uma padaria, uma igrejinha e mais nada. Pensei em parar, esticar as pernas, tomar outro café, espantar essa sensação esquisita. Mas decidi seguir. Estava no ritmo. Queria ganhar estrada. Porto Alegre ainda estava longe. Foi quando vi de novo o vulto. Agora do lado esquerdo, mais à frente, parado na beirada da pista.
A mesma figura escura, imóvel. Reduzi a velocidade instintivamente. Acendi o farol alto. A luz iluminou a estrada vazia. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma pessoa. Nenhum animal. Só asfalto e mato. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, não ainda, mas de alerta, de atenção total. Já passei por muita coisa na estrada. Já vi gente pedindo carona em lugares estranhos. Já vi acidentes horríveis. Já vi gente armando emboscada. Aprendi a confiar no instinto, e meu instinto estava gritando que algo não estava certo. Acelerei de novo. Subi uma longa reta. A estrada estava boa, bem sinalizada, mas a sensação de estar sendo observado não passava. Era como se tivesse alguém no banco do carona olhando para mim em silêncio. Olhei de relance, vazio, claro, mas a sensação persistia. E então o rádio voltou a funcionar, de repente, sem que eu tivesse tocado nele. Mas não era música, era uma voz de mulher, falando baixo, quase sussurrando. Não conseguia entender as palavras. Parecia uma reza ou uma cantiga. Algo antigo. Algo que eu já tinha ouvido em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Minha mão foi até o botão do rádio. Desliguei. A voz parou. O silêncio voltou. Pesado. Opressor. Respirei fundo. Controla, Toninho. Controla. Você já passou por coisa pior. Isso é só cansaço. Só impressão. Mas não era. A temperatura dentro da cabine caiu, de repente, visivelmente. Eu vi minha respiração sair em vapor, em pleno agosto, no sul, com o aquecedor do caminhão funcionando. Minha respiração estava saindo em nuvens brancas. Parei o caminhão. Não na pista. Entrei num acostamento largo que tinha ali. Acionei a seta. Puxei o freio de mão, desliguei o motor. Fiquei ali sentado no silêncio, tremendo. Não só de frio. Era outra coisa. Era algo que eu não entendia. Algo que mexia com um lado meu que eu nem sabia que existia. Olhei ao redor. Escuridão total. Nenhum carro passando, nenhuma luz de casa, nenhum som. Só o silêncio e a escuridão. E aquele frio. Aquele frio que não deveria estar ali. Peguei meu celular. Sem sinal. Claro. Naquele trecho era normal não ter sinal. Mas naquele momento, pareceu proposital. Pareceu que eu estava completamente isolado, sozinho, sem nenhuma conexão com o mundo. Fechei os olhos, rezei. Não sou muito religioso, como eu disse, mas aprendi algumas orações com minha mãe. Pai Nosso, Ave Maria. Rezei baixinho, sentindo cada palavra, pedindo proteção, pedindo força, pedindo que aquela sensação passasse. E passou. Devagar, como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado entrar o ar. A temperatura voltou ao normal. A sensação de aperto no peito sumiu. O silêncio ficou menos pesado. Respirei fundo, de novo e de novo. Abri os olhos, olhei para o retrovisor e vi ela, uma mulher, parada atrás do caminhão, na beira da estrada, olhando para mim. Meu sangue gelou. Gelou de verdade, porque eu sabia que não tinha ninguém ali quando eu parei. Eu tinha olhado pelos espelhos, não tinha ninguém. A estrada estava vazia. Virei a cabeça, lentamente. Olhei pelo vidro traseiro da cabine. Ela estava ali, real, sólida. Uma mulher de meia idade. Cabelo escuro preso num coque. Vestida com roupas simples, saia escura, blusa clara, descalça no asfalto gelado. Ela não se mexia, só olhava. Não parecia ameaçadora, não parecia agressiva, mas também não parecia viva. Não sei como explicar. Tinha algo nos olhos dela, algo vazio, ou talvez cheio demais, cheio de coisas que eu não conseguia entender. Minha mão tremia quando girei a chave e liguei o motor de novo. O caminhão roncou. As luzes se acenderam. Olhei de novo para o retrovisor. Ela não estava mais lá. Sumiu. Simplesmente sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Meu coração disparou. Soltei o freio de mão.
Meti o pé. O caminhão ganhou velocidade rapidamente. Eu só queria sair dali. Só queria colocar distância entre mim e aquele lugar. Não olhei mais para os retrovisores. Não queria ver. Não queria saber se ela estava me seguindo, se estava correndo atrás do caminhão, se estava dentro da carroceria. Dirigi rápido, mais rápido do que deveria. As curvas passavam. As placas passavam. Eu só pensava em chegar em algum lugar com luz, com gente, com vida. Demorou o que pareceu uma eternidade até eu ver as luzes de um posto à frente. Um posto Shell. Grande, iluminado, com outros caminhões parados, com movimento. Entrei ali como se estivesse chegando num porto seguro depois de uma tempestade. Estacionei longe dos outros caminhões. Desliguei o motor. Fiquei sentado, respirando, tentando acalmar o coração. As mãos ainda tremiam. A testa estava suada apesar do frio. Desci do caminhão. As pernas bambas, olhei para a carroceria, fechada, intacta. Olhei ao redor. Tudo normal. Caminhoneiros conversando. Frentista abastecendo um carro. Luzes fluorescentes. Som de motor. Som de vida. Entrei na lanchonete, pedi um café, sentei num canto, fiquei ali segurando a xícara quente entre as mãos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, tentando encontrar uma explicação. Cansaço, alucinação, falta de sono. Mas eu sabia que não era. Eu tinha visto, tinha sentido, tinha sido real. Um caminhoneiro mais velho sentou na mesa ao lado. A gente trocou um aceno de cabeça. Ele percebeu meu estado. Deve ter visto que eu estava abalado. "Tá tudo bem, colega?" ele perguntou. Voz rouca de quem fumou a vida inteira. Hesitei. Não sabia se devia contar, mas precisava falar. Precisava botar para fora. "Você conhece aquele trecho antes daqui, descendo a serra?" Perguntei. Ele assentiu. "Conheço. Por quê?" "Já viu algo estranho por lá?" Ele me olhou sério, por um longo momento. Depois suspirou. "Você viu ela, né?" Meu estômago apertou. "Ela quem?" "A mulher da estrada. A que fica parada, a que aparece e desaparece." Não consegui falar. Só assenti. Ele tomou um gole do café dele. "Muita gente já viu. Tem histórias sobre ela faz tempo. Dizem que ela morreu naquele trecho faz uns 20 anos. Acidente. Atropelamento. Estava voltando da igreja, dizem, a pé. Descalça porque tinha doado os sapatos para uma moça mais pobre. Um caminhão pegou ela numa curva. O motorista nem viu. Ela morreu na hora. E desde então, comecei, desde então ela aparece. Não para todo mundo, mas para alguns. Não faz mal, pelo menos é o que dizem. Só aparece. Como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Fiquei em silêncio, processando. O caminhoneiro continuou. Tem gente que diz que ela protege, que quando ela aparece é porque algo ruim ia acontecer. E ela avisa. Faz a gente parar. Faz a gente prestar atenção. Já ouvi caso de motorista que parou porque viu ela e descobriu que o pneu estava quase estourando. Outro que parou e viu que tinha um acidente mais à frente. Coisas assim. Mas ela... Eu tentei organizar as palavras. Ela é real? Ele deu de ombros. Real como? Ela existe? Você viu. Eu nunca vi. Mas conheço meia dúzia que já viu. Todos descrevem a mesma coisa. Mulher de meia idade. Cabelo preso, descalça. Olhar vazio. Sempre no mesmo trecho. Sempre de noite. Terminei meu café em silêncio. O caminhoneiro levantou. Bateu no meu ombro. Seja lá o que você viu, respeita. A estrada tem seus mistérios. A gente só passa por aqui. Não somos donos de nada. Respeita e segue em frente. Ele foi embora. Fiquei ali mais um tempo, até me sentir pronto para voltar. Quando levantei para pagar o café, senti algo no bolso do casaco. Algo que não estava ali antes. Enfiei a mão. Puxei. Era um santinho, desses de papel. Meio velho, meio gasto. A imagem de Nossa Senhora. E no verso, escrito à mão com caneta azul já desbotada, proteja quem viaja. Minha mão tremeu segurando aquele papel. Eu não tinha colocado aquilo ali.
Não conhecia a letra. O santinho estava ali como se sempre tivesse estado. Mas eu sabia que não estava quando vesti o casaco. Guardei o santinho de volta no bolso, com cuidado, como se fosse algo sagrado, e talvez fosse. Voltei para o caminhão. Conferi tudo antes de partir. Pneus, amarração da carga, nível de óleo. Tudo perfeito. Entrei na cabine, liguei o motor. O rádio voltou a funcionar normalmente. Música sertaneja, uma viola chorando baixinho na madrugada. Respirei fundo, olhei para o retrovisor. Vazio, só a estrada iluminada pelas luzes do posto. Soltei o freio, saí devagar. A viagem até Porto Alegre foi tranquila, sem mais incidentes, sem mais aparições. Mas aquela sensação ficou comigo, aquele frio que desceu na cabine, aquele olhar vazio da mulher, aquele silêncio pesado. Entreguei a carga no prazo. Descansou 2 dias, voltei para casa. Contei para minha mulher, ela me ouviu em silêncio. Depois pegou o santinho que eu ainda tinha no bolso. Olhou com cuidado. Você foi protegido, Toninho. Seja lá por quem, seja lá pelo quê, foi protegido. Ela colocou o santinho numa moldura, pendurou na parede da sala. Está lá até hoje. Às vezes eu olho para ele antes de sair para uma viagem. E agradeço. Não sei bem para quem. Para a mulher da estrada, para Nossa Senhora, para Deus, para a estrada, para todos eles. Voltei a passar por aquele trecho muitas vezes depois daquela noite, sempre de madrugada, sempre atento, mas nunca mais vi ela, nunca mais senti aquele frio, aquele silêncio, como se aquela noite tivesse sido uma única vez, um encontro que precisava acontecer. E depois, nunca mais, mas eu sei que ela está lá, em algum lugar daquele trecho escuro de serra, esperando, observando, protegendo talvez, ou apenas existindo naquele espaço entre o mundo dos vivos e algo mais. Algo que a gente não entende, algo que a estrada guarda em seus segredos. Tem noites que eu penso nela, principalmente quando estou sozinho na boleia, rodando por algum trecho vazio, escuro, silencioso. Me pergunto quantas almas perdidas habitam essas estradas, quantas histórias ficaram presas no asfalto, quantos destinos foram interrompidos e agora vagam sem rumo, sem paz. A estrada não é só concreto e asfalto, não é só transporte e logística. A estrada é viva, tem memória, tem história, tem alma. E quem roda por ela todo dia sabe disso, sente isso, mesmo que não fale, mesmo que não admita. Depois daquela noite comecei a prestar mais atenção, não só no caminhão, na carga, no prazo, mas no que estava ao redor, nas sensações, nos sinais. Aprendi a respeitar os silêncios, as neblinas, os trechos que todo caminhoneiro sabe que são pesados, não porque a subida é íngreme ou a descida é perigosa, mas porque são pesados de outra forma, de uma forma que não aparece em mapa, que não está sinalizada em placa. Comecei a conversar mais com outros caminhoneiros sobre essas coisas. Descobri que quase todo mundo tem uma história. Quase todo mundo já viveu algo que não consegue explicar. Alguns viram luzes estranhas, seguindo o caminhão por quilômetros. Outros ouviram vozes no rádio chamando pelo nome deles. Tem quem jura que foi impedido de seguir viagem por uma força invisível, só para descobrir depois que tinha uma ponte interditada logo à frente. Tem quem diz ter sido guiado por alguém quando estava perdido, e quando olhou para o lado, não tinha ninguém ali. São histórias que a gente conta baixo, com respeito, sem zombaria. Porque na estrada a gente aprende que o mundo é maior do que a gente vê, que tem forças que a gente não controla, que tem presenças que a gente não entende. E isso não assusta, não depois que a gente aceita. Vira parte da jornada, vira parte de quem a gente é. Caminhoneiro que se preze, respeita a estrada. Respeita a noite, respeita o que não vê. Minha mãe sempre dizia que eu nasci sob uma estrela protetora, que eu tinha anjos da guarda fortes, que por isso eu podia rodar tantos quilômetros e sempre voltar para casa. Eu meio que ria disso quando era mais novo.
Achava conversa de mãe, daquele jeito que mãe tem de querer proteger os filhos mesmo quando eles já estão grandes, já são homens feitos, já viram mundo. Mas hoje eu acredito que tem algo me protegendo, seja lá o que for. Anjo Santo, Espírito, energia, não importa o nome, importa a sensação. A certeza de que não estou completamente sozinho nessas estradas escuras. De que quando tudo aperta, quando o perigo se aproxima, quando o medo bate, tem algo que intervém, algo que afasta, algo que guia. O santinho que a mulher deixou no meu bolso é a prova disso. Física, palpável, real. Não consigo explicar como chegou ali. A ciência não explica, a lógica não explica. Mas está ali, na moldura da minha sala, me lembrando toda vez que eu olho que existem mistérios e que tudo bem não entender tudo, tudo bem aceitar que o mundo é maior, mais estranho, mais mágico do que a gente imagina. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Uns 3 meses depois daquela noite, eu estava num posto em São Paulo, grande, movimento intenso, abastecendo o caminhão. Um homem se aproximou, 50 e poucos anos, rosto marcado, jeito de quem rodou muito. Você é o Toninho? Ele perguntou. Estranhei. Sou. A gente se conhece? Não, mas eu ouvi sua história, a história da mulher da estrada. Fiquei calado, esperando. Eu sou o motorista. Ele continuou, voz baixa, pesada. O motorista que atropelou ela, faz 23 anos. Meu coração disparou. Olhei para ele sem saber o que dizer. Eu não vi, ele continuou. Juro por Deus que não vi. Era de madrugada, curva fechada. Quando senti o impacto já era tarde. Parei, voltei. Ela estava lá, já sem vida. Eu chamei a polícia. Fiquei até o amanhecer. Dei todo tipo de depoimento. Não teve culpa atribuída. Foi acidente, mas... Ele pausou, engoliu seco. Mas eu carreguei isso a vida toda. Todos os dias eu penso nela. Todos os dias eu rezo por ela. Pedi perdão milhares de vezes, mas nunca tive paz. Ele respirou fundo. Até que outro caminhoneiro me contou que tinha ouvido sua história, que você viu ela, que ela te deu um santinho. E eu não sei porquê, mas senti que precisava te encontrar, para te contar, para você saber quem ela era. Quem ela era? Perguntei. Maria da Conceição, lavadeira, mulher simples, tinha 3 filhos, viúva, trabalhava duro, era muito religiosa. Todo domingo ia para a missa na cidade vizinha, a pé, 6 quilômetros, ida e volta. Naquele domingo, ela tinha dado os sapatos dela para uma vizinha que não tinha. Foi descalça. Na volta, na madrugada, Ele não terminou. Não precisava. Os filhos dela... Tentei perguntar. Cresceram. Estão bem, longe dali. Mas deixaram uma cruz no lugar onde ela morreu. Pequena, de madeira, com o nome dela. Fiquei em silêncio, processando. Maria. Ela tinha nome, tinha história, tinha família. Não era só uma aparição, era uma pessoa. Foi uma pessoa. Por que você acha que ela aparece? Perguntei. Ele olhou para longe, para os caminhões indo e vindo, para a estrada sem fim. Não sei. Talvez ela tenha ficado presa naquele momento, naquela dor, naquele lugar. Ou talvez... Ele me olhou. Talvez ela tenha escolhido ficar, para fazer o que ela fazia em vida, cuidar, proteger, ajudar. Aquilo fez sentido. Todo sentido. Maria, a mulher que dava os sapatos, que caminhava descalça, que ia à missa rezar pelos outros, que cuidava dos filhos sozinha, que vivia para servir. Talvez, mesmo depois da morte, ela continuasse fazendo isso, do jeito dela, no lugar onde tudo terminou. O homem se despediu. Me agradeceu por ter escutado. Disse que se sentia um pouco mais leve depois de ter falado. Foi embora. Nunca mais o vi. Mas aquela conversa mudou tudo. Mudou o jeito como eu via a aparição. Não era mais algo assustador. Era Maria. Uma mulher boa, que teve um destino cruel e que, mesmo assim, continuava tentando fazer o bem. Continuava tentando salvar quem passasse por ali.
avisando, protegendo, cuidando. Desde então, sempre que passo por aquele trecho, eu faço uma oração. Não peço proteção. Agradeço. Agradeço pela dela. Agradeço pela noite que ela me fez parar. Seja lá qual perigo ela me impediu de encontrar. Agradeço por ela estar ali, fiel, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta dor. E tem uma coisa curiosa. Depois que eu soube o nome dela, depois que conheci a história dela, o santinho que está na minha sala, eu olhei de novo a imagem. É Nossa Senhora da Conceição. Não tinha reparado antes, mas é o nome dela, Maria da Conceição, a imagem que ela escolheu me dar. Não pode ser coincidência. Ou pode. Talvez tudo seja coincidência. Talvez eu tenha alucinado tudo. Talvez o santinho já estivesse no meu bolso e eu não lembrava. Talvez a história do motorista seja invenção. Talvez a mulher que eu vi fosse real, de carne e osso, e eu só a confundi com algo sobrenatural por causa do cansaço. Talvez. A gente pode sempre encontrar explicações racionais. A mente humana é boa nisso. Colocar ordem no caos, explicar o inexplicável, confortar a gente com lógica e razão. Mas eu estava lá. Eu senti aquele frio, aquele silêncio, aquele olhar, e eu sei o que vi. Eu sei o que senti, e isso é o que importa para mim. Não preciso convencer ninguém, não preciso provar nada. É minha experiência, minha história, minha verdade. E essa verdade me acompanha em cada viagem, em cada madrugada, em cada trecho escuro. Me lembrando que eu não estou sozinho, que tem forças maiores cuidando, que a morte não é o fim de tudo, que o amor, a bondade, a dedicação de uma pessoa podem transcender até mesmo a barreira entre mundos. Maria está lá. Eu sei que está. Outros caminhoneiros vão vê-la. Outros vão parar, assustados, confusos, sem entender. E talvez alguns deles, como eu, vão depois descobrir que foram protegidos, que foram salvos, que foram cuidados por alguém que nem conhecem, mas que se importa, porque esse era o jeito dela em vida e continua sendo depois. Às vezes eu imagino o momento em que ela vai embora, o momento em que ela vai encontrar paz, vai seguir adiante, vai se reunir com os filhos dela no céu, ou onde quer que as almas boas vão. E me pergunto se isso vai acontecer um dia. Se ela está esperando por algo específico, por alguém específico, ou se ela escolheu esse propósito eterno, essa missão de cuidar da estrada, de cuidar de quem passa. Não sei, e tudo bem não saber. A gente não precisa entender tudo. Mistério faz parte da vida, faz parte da estrada, faz parte de ser humano. O que eu sei é que agora, quando eu dirijo de madrugada, quando a solidão aperta, quando a saudade de casa bate forte, quando o cansaço quer vencer, eu penso nela. Penso em Maria, descalça na beira da estrada, olhando, cuidando, e me sinto menos sozinho, me sinto protegido, me sinto grato, grato por ela, grato pela estrada, grato por essa vida que escolhi, por todos os quilômetros rodados, por todas as histórias vividas, por todos os mistérios encontrados. E quando eu chego em casa, abraço minha mulher com mais força. Agradeço por ter para onde voltar, por ter quem espera, por ter um porto seguro depois de tanto mar aberto. Porque a estrada ensina isso também. Ensina a valorizar, ensina que cada momento importa, que cada encontro, mesmo os mais estranhos, tem um propósito, tem um significado. Hoje eu tenho 61 anos, mais de 4 décadas de estrada. Já vi de tudo, já passei por tudo. Mas aquela noite, aquela aparição, aquele encontro com Maria, foi o que mais me marcou, o que mais me mudou, o que mais me ensinou. Ensinou que a bondade persiste, que o amor transcende, que existem forças no universo que a gente não controla, não entende, mas pode confiar. Ensinou humildade, respeito, gratidão, e talvez seja isso que a estrada tem de mais poderoso. Não é só o caminho de um lugar a outro, é o caminho de quem a gente é para quem a gente pode ser. É escola, é templo, é confessionário. É meditação em movimento. Cada caminhoneiro sabe disso.
mesmo que não fale, mesmo que não admita, lá no fundo, sabe? Por isso a gente volta, por isso a gente não consegue parar, por isso a gente precisa da estrada como precisa de ar. Porque é lá que a gente se encontra, é lá que a gente vive de verdade, com todos os perigos, com todos os mistérios, com toda a solidão e com toda a companhia invisível que nos guarda. Maria é uma dessas companhias. Meu anjo da guarda particular daquele trecho de serra, e tenho certeza de que existem outros, em outras estradas, em outros lugares, cada um com sua história, cada um com sua missão, cada um cuidando de quem passa. A gente só precisa estar aberto, estar atento, respeitar, acreditar e seguir em frente sempre, porque a estrada não espera, a carga não espera, o destino nos chama e a gente vai, com fé, com cuidado, com respeito, sabendo que não está sozinho, nunca está. Tem algo que eu queria ter feito e nunca fiz. Voltar àquele trecho de dia, procurar a cruz com o nome dela, deixar flores, acender uma vela, agradecer pessoalmente, de alguma forma. Mas toda vez que passo por lá é de madrugada. É sempre de madrugada. Como se o destino insistisse em me manter naquele horário, naquele contexto, como se a história só pudesse existir assim, sob a escuridão, sob o silêncio, sob o mistério. E talvez seja melhor assim. Talvez o dia dissipasse a magia. Talvez a luz do sol revelasse coisas que precisam permanecer nas sombras. Talvez o mistério seja parte essencial da experiência, parte do que torna tudo real e irreal ao mesmo tempo. Existem momentos na vida da gente que não cabem em palavras, que não cabem em explicações, que existem num espaço próprio, suspensos entre o real e o imaginário, entre o físico e o espiritual. E talvez sejam esses momentos os mais verdadeiros de todos, os que tocam a gente mais fundo, os que mudam a gente para sempre. Aquela noite foi um desses momentos para mim, e o santinho é minha âncora, minha prova, minha lembrança física de que aquilo aconteceu, de que não foi sonho, não foi delírio, foi real, é real, e isso me basta. Me basta saber que fui tocado por algo maior, que fui escolhido, de alguma forma, para receber aquela mensagem, aquela proteção, aquela bênção, e que tenho a responsabilidade de honrar isso, de viver com mais cuidado, com mais atenção, com mais gratidão. A estrada me deu muito, me deu sustento, me deu propósito, me deu liberdade, me deu histórias, me deu amigos, me deu identidade e também me deu mistérios, me deu encontros impossíveis, me deu provas de que o mundo é maior, mais estranho, mais maravilhoso do que a gente consegue imaginar. E por tudo isso, sou grato, profundamente grato. Então fica aqui minha história, contada com a verdade que eu sei, com o respeito que ela merece, com a esperança de que alguém em algum lugar, lendo ou ouvindo isso, se sinta menos sozinho, se sinta mais protegido, se sinta mais conectado com os mistérios da vida. Porque no fim, é isso que importa. Não estamos sozinhos, nunca estamos. Tem forças cuidando, tem presenças guiando, tem amor persistindo além da morte, tem bondade ecoando através do tempo. E se um dia você estiver dirigindo por uma estrada escura, de madrugada, e sentir um frio estranho, um silêncio pesado, e ver uma figura parada na beira da pista, não tenha medo. Pare, respire, agradeça, porque talvez seja sua Maria, sua protetora, seu anjo da guarda de asfalto e mistério. Respeite, aceite e siga em frente. A estrada espera, e você está protegido.